Bom dia a todos. A gente está aguardando só mais um minutinho, todo mundo finalizar a conexão. Em breve já iniciaremos mais um call da Gard. Bom, pessoal, bom dia a todos. Estamos iniciando mais um call mensal da Gard. Aqui conosco hoje, nosso CEO Marcelo Giuffrida, nosso CIO Carlos Calabrese, nosso economista-chefe Daniel Wicks. Como de costume, a gente vai começar o call falando um pouco de cenário econômico com o Daniel e depois a gente passa a palavra para o Calabrese para falar um pouco mais de mercados e estratégias. Lembrando que as perguntas serão realizadas no final do call e vocês podem direcionar elas a qualquer integrante que está aqui conosco. Passar a bola agora, a palavra para o Daniel. Daniel. Obrigado, João. Bom dia a todos. Começando aqui mais um call da Gard. Vamos começar com a parte internacional. Aqui eu acho que a grande discussão que a gente tem hoje no cenário internacional diz respeito aos Estados Unidos e aquela discussão que a gente já trouxe na última reunião em relação à discussão sobre um possível taper, né? Lembrando que a gente já tinha sinalizado que esperava, né, que nesse meio de ano a gente teria alguma discussão em relação a isso, né, nos documentos do FONC, e até a gente foi surpreendido pela, acho que antecipação, já nessa última ata, no começo de uma discussão sobre a discussão, né, de que precisamos discutir o taper mais à frente. E aí isso é interessante, porque de lá para cá, a gente teve alguns dados em relação ao mercado de trabalho e o CPI que confundiram um pouco o cenário, mas acho que é importante notar que, a despeito desses dados, né, e aí o payroll mais fraco e um CPI mais forte, de certa maneira, o discurso, né, entre os membros do FONC continuou ainda já, né, nesse princípio de discussão em relação ao taper. Tá? Então, assim, já trazendo aqui um pouco para a nossa apresentação, o que eu queria mostrar a gente teve um payroll, né, que surpreendeu bem negativamente, que a gente pode ver aqui na margem, né, nessa surpresa, né, nas indicações de surpresa aqui que a gente tem, e, no entanto, a gente não olha isso como, né, no copo meio vazio, no sentido que poderia ser alguma surpresa que mostrasse uma fraqueza do mercado de trabalho. Se a gente olhar o gráfico da direita, o que a gente vê é que as firmas estão com dificuldades de encontrar os trabalhadores, né? Então, não é uma questão de demanda da mão de obra, mas sim uma questão de dificuldade da oferta de mão de obra. E por que isso acontece? Para a gente, assim, são fatores mais temporários, né? Você tem tanto fechamentos de escolas, medo ainda da pandemia, né? Nem toda a população ainda já está vacinada, e a gente tem uma outra questão também que tem data para acabar, que são esses benefícios aí do seguro-desemprego. Tá? Então, de certa maneira, a gente vê um descompasso em que a atividade continua muito forte, você está fazendo, né, tá tendo progresso em relação ao mercado de trabalho, no entanto, você continua ainda com, acho que, ruídos, né, nessa oferta de trabalho. Tá? Então, obviamente, o que a gente considera é que o payroll é muito importante, lembrando que sexta-feira agora a gente tem um novo payroll em relação a maio, mas, de maneira geral, a gente continua com a visão bem otimista com a economia norte-americana. E a outra grande surpresa foi o CPI, né, que é aí o que a gente pode ver aqui no gráfico da esquerda,
uma alta muito forte que surpreendeu o mercado, e esse, à primeira vista, é um número que assusta, né? Mas nas entrelinhas a gente vê aí algumas coisas interessantes. Essa alta histórica foi muito afetada aí por alguns fatores temporários. Um deles é o que, enfim, a gente tem visto aí na parte de automóveis, né, que está no gráfico da direita. Então, assim, pós-pandemia, a demanda por automóveis tem crescido bastante, demanda por aluguéis de carro, e você tem uma cadeia industrial que continua ainda muito prejudicada por, enfim, questões aí pontuais, como o que a gente já citou na reunião passada, que é a questão dos chips, né, dos semicondutores. Então, isso de alguma maneira tende a se resolver ao longo do tempo. No entanto, você cria aí o que a gente vem chamando de tempestade perfeita, que é justamente, enfim, disrupções na cadeia produtiva, uma demanda aí mais forte saindo, né, da pandemia, e outra coisa que a gente pode ver na parte de serviços também, né, já um pick-up um pouco mais forte. Isso daí também deve continuar, uma vez que esses preços estavam super deprimidos com a economia fechada, e agora a economia começa a reabrir. E aí, como que a gente olha o Fed nisso tudo, né? Então, acho que assim, a visão de que é temporário, apesar de um temporário persistente, eu acho que está consolidada lá na cabeça do Fed, a gente também acredita nisso. No entanto, isso vai passar aí por um período de inflação bem alta ao longo desse ano. E, por outro lado, o mercado de trabalho, que deve dar o tom, né, do que o Fed considera como um progresso sustentável ou não, vai depender muito dos dados de payroll, né? Eu acho que vai ser bem interessante a gente ver se uma parte dessa surpresa negativa pode ser devolvida dos dados de sexta-feira, e isso daí deixaria o Fed mais confortável em discutir o taper, né? Eu acho que o fato é, mesmo com a surpresa que a gente viu, o Fed continuou, né? Como eu falei, os Fed members continuaram a discutir, e a gente continua com o nosso call, que essa discussão vai ganhando corpo ao longo dos próximos meses, e aí você deve ter um anúncio mais oficial ou mais enfático em agosto, setembro, né? A depender da confirmação dessa pujança que a gente vê na economia norte-americana. Tá? Então, acho que assim, a gente tem que se preparar que essa discussão está ocorrendo e vai ganhar corpo aí nos próximos meses. Tá? Então, dos Estados Unidos é isso. Vindo para a Europa, a gente já tinha sinalizado aí que, finalmente, a Europa estava começando a mostrar novos dados, né, dados de atividade um pouco melhores, isso daí também muito em decorrência da dinâmica da pandemia, né? Ou seja, a gente vê de forma geral, a pandemia perdendo força e a vacinação ganhando força, né? Então, a gente continua aí relativamente otimista com a retomada do bloco europeu para frente. Isso deve levar a um crescimento global um pouco mais equilibrado, né? Só lembrando que lá atrás a gente via Estados Unidos vindo muito forte e Europa muito fraco. E mesmo a inflação que a gente tem visto lá, que também tem dado um pick-up, mas, no entanto, ela tem ainda assim, esses aspectos bem temporários, e a gente acha que o ECB não deve mudar substancialmente seu stance, que é relativamente dovish. Tá? Então, eu acho que continuam com paciência, eles só estão começando o processo de retomada, né, que outros países já tiveram mais, enfim, anteciparam, como foi o caso dos Estados Unidos. Bom, seguindo e vindo um pouco para a China, eu acho que assim, o crescimento continua sólido, a gente mostrou que a China voltou a crescer perto do seu potencial, mas a gente continua monitorando alguns riscos aí, principalmente o risco de desaceleração mais forte no crédito, né? Se a gente olha o gráfico aí da esquerda, a gente vê essa desaceleração, né, no year over year da expansão do M2, que é justamente o que a gente, enfim, o mercado tende a olhar melhor como algum impulso aí de atividade, né? Então, esse impulso está diminuindo, é algo intencional, a gente vem chamando a atenção, o PBOC tem tido essa atitude um pouco mais conservadora, até porque a China foi a primeira a entrar na pandemia, mas, no entanto, a primeira a sair também, né? Então, ela foi a que retornou mais rapidamente aí para o seu crescimento anterior. E aí, outra coisa também que tem entrado um pouco na discussão é em relação a essa valorização do yuan que a gente viu mais recentemente. E aí tem alguns fatores, né? Não só a fraqueza marginal, né, do dólar no mundo, mas a gente vê lá uma boa parte disso daí como um reflexo dos fundamentos, né? Ou seja, a China
como foi a primeira a sair e é muito ligada, né, à exportação, está tendo um balanço de pagamentos excepcional. Isso daí pressiona, né, por o canal de fundamentos, pressiona a sua moeda, né, para o lado da valorização, e a gente também tem, como eu falei, o PBOC um pouco mais conservador já há algum tempo, né? Então, como você tem o desenvolvimento do mercado de bonds lá fora, né, que está sendo internacionalizado, lá na China, que está sendo internacionalizado, tudo isso daí tem gerado uma confluência. A gente viu até o PBOC reagindo e aumentando os compulsórios lá para depósitos em dólar, justamente tentando diminuir a velocidade. No entanto, é o que a gente acredita que a moeda vai continuar reagindo aos fundamentos, e dessa parte do setor externo na China, os fundamentos são muito positivos. Tá? Então, eu acho que a China vale a pena a gente continuar acompanhando, mas a princípio a gente continua com um cenário de que você vai mudar os vetores de crescimento, você vai acabar, né, indo para um crescimento mais domestic driven daqui para frente. No entanto, eu acho que sempre vale aí monitorar os riscos, tá? Então, de forma geral, acho que resumindo a nossa visão global, a gente continua com uma retomada, né, da demanda global bem consistente aí para frente, e é isso que permeia nosso cenário tanto internacional como doméstico. E aí, só por fim, é interessante notar, e aí aqui a gente traz uma tabela com diversos bancos centrais, tanto em desenvolvidos como em emergente, e a gente vê que cada vez mais, né, e a gente já faz esse acompanhamento há algum tempo, as palavras, né, os quadrinhos vermelhos vão ganhando corpo. Por quê? Porque justamente você está tendo, enfim, eu acho que assim, a reação dos policymakers ao redor do mundo está funcionando, né? A gente teve uma pandemia que levou a PIBs muito negativos ano passado, e a gente está vendo uma recuperação em V relativamente forte, e junto com, enfim, essa tempestade perfeita, que, como eu falei, para os Estados Unidos, mas está acontecendo ao redor do mundo. E aí é interessante que a gente consegue bastante aí diferenciar as áreas, né? Então, a gente ainda tem em desenvolvidos, né, principalmente zona do euro, Japão e Austrália, do lado ainda dovish, né, mantendo a sua postura, só que a gente já começa a ver diversos países aí indo para o lado um pouco mais hawkish, né? E aí eu acho que o principal, acho que o primeiro foi o Canadá, né, que já começou a apertar, fazer o seu taper doméstico, e a gente tem aí outros destaques como a Nova Zelândia, que recentemente mudou um pouco do seu discurso, né? Antes via uma assimetria de baixa para sua taxa de juros, ela tirou essa simetria e também disse que não necessariamente vai cumprir aí o seu plano de QE para frente. Tá? Ou seja, ela já está num passo mais baixo de compras, ou seja, já começa a tirar o pé do acelerador, e a Noruega também, que mudou seu forward guidance, já dando sinal que pode subir os juros esse ano. E aí, quando a gente olha para emergentes, né, a gente também, enfim, vê alguns países como o Brasil, né, que já está subindo, mas tem outros, Rússia, Turquia também que subiu. Aí, Turquia, a gente sempre fica, enfim, à mercê aí dos, né, como a gente viu ontem, o Erdogan falando que os juros precisam cair, mas, a princípio, o Banco Central lá está num stance mais hawkish. E, por outro lado, a gente já começa a ver alguns outros países que estavam num stance super dovish, como Chile e Colômbia, também passando aí, né, para um discurso ou um forward guidance, ou alguma sinalização um pouco mais hawkish. E aí, basicamente, esses dois, e aí, principalmente Chile, reagindo aí a uma piora do seu fiscal. Tá? Então, acho que aqui é interessante essas tabelas para a gente conseguir também diferenciar, e eu acho que a velocidade em que os bancos centrais ao redor do mundo vão mudando seu stance também vai importar aí para a relação, né, ou para reação relativa dos ativos entre os países e as economias. Tá? Então, assim, nosso cenário internacional é esse, e agora eu vou para o nosso cenário doméstico. E aí aqui a gente, esse mês, tentou fazer uma coisa nova. Assim, acho que tem uma discussão grande, né, sobre o governo Bolsonaro, que você é um governo envolto em ruídos e idas e vindas e diversas coisas, e assim, é uma avalanche de informações. Eu acho que é fácil da gente se perder sobre se o governo está indo bem, né, se a agenda está andando, se não está andando. E aí aqui a gente tentou fazer um índice de maneira a quantificar os avanços e retrocessos da agenda liberal. Né? Essa agenda liberal que a gente pega é a agenda sinalizada na campanha de 2018, que é personificada, né, no ministro Paulo Guedes,
e a gente chamou de índice de adesão à agenda liberal. E aqui é interessante, a gente abriu ela em 4 grandes grupos, né? O primeiro, que é o que a gente chama de administração do Estado, que a gente tem, enfim, como estão as concessões, a gestão das estatais, está tendo interferência ou não, se as privatizações estão andando, em que passo que estão, né? Então, esse é o primeiro grupo. A gente tem o segundo grupo das reformas estruturais, né? Então, Previdência, o Pacto Federativo e a sua abertura, né, emergencial, fundos e de fato, o que é o Pacto Federativo, administrativa e tributária aí que estão no pipeline. Tá? Então, outra coisa que a gente também tende a olhar como que está o processo, a aprovação, a qualidade do que está sendo aprovado ou não aprovado, e a gente dá notas para isso. E aí a gente tem a parte da produtividade, né, que tem sido mais destaque recentemente. Então, assim, como que está as agências reguladoras, como enfim, a autonomia do BC, alguns marcos setoriais, né, que é toda a agenda microeconômica, que a gente destaca saneamento, gás, startups, lei cambial e outras demais, e também a agenda de abertura comercial. Né? A gente teve lá atrás o acordo com a União Europeia e como que está andando. E, por fim, a gente tem, de fato, como que está a situação fiscal. Né? Então, acho que uma parte da agenda liberal é você manter a sustentabilidade fiscal. E aí, aqui, basicamente, a gente tem o cumprimento do teto, que é uma coisa super importante, se a regra está sendo cumprida ou se estão tentando tirar a regra ou mexê-la, e se, de fato, houve gasto fora do teto, quanto que se gastou fora do teto, e isso daí, enfim, quanto mais você gasta, menor a nota, e, obviamente, também como está a dinâmica, né, corrente de receitas e despesas. Tá? Então, com isso tudo, obviamente, a gente atribui pesos, né, uma reforma da Previdência é mais importante do que uma lei cambial, né, o cumprimento do teto é mais importante do que, enfim, a privatização dos Correios, mas a gente tentou fazer um índice que englobasse isso daí e a gente conseguisse dar nota, né, obviamente é muito mais granulado do que isso, mas a gente faz esse índice de adesão à agenda liberal proprietário aqui. E aí, indo para os resultados, o que a gente tem é esse índice da esquerda, né, que é o índice agregado, tá? O nosso IAL. Basicamente, a gente consegue quantificar a evolução. Né? Obviamente que, assim, dado que a gente... isso daí, daqui para frente, vai ser reavaliado mês a mês, semana a semana, dependendo do que acontecer. Mas a gente pegou, antes, né, do momento atual, a gente pegou 5 períodos que a gente achou aí que são grandes marcos. Né? Primeiro foi o fim de 2019, como que a gente estava antes da pandemia, né? Então, assim, já tinha sido aprovada a Previdência, que era o destaque, né, que foi a grande agenda que avançou em 2019, e a gente tinha essa nota de 6,2. E aí vem a pandemia, e a pandemia a gente engloba, enfim, todo o período do ano passado, que foi praticamente de março a meados ali do segundo semestre, para ver tudo o que aconteceu. E aí ali a nota cai bastante, né, vai para 5, porque a gente teve, enfim, em diversos, e aí principalmente do lado fiscal, né, uma piora grande. No entanto, depois disso daí, a gente normaliza, e aí tem mais 3 períodos importantes. Né? Primeiro que foi a eleição do Congresso, quando vem essa eleição, enfim, existe um ânimo por causa da presidência, né, das 2 casas, mais alinhadas ao governo, a promessa de reformas, uma parte da agenda microeconômica começou a andar, a autonomia do BC, então você tem uma melhora, e aí, logo depois disso, vem 2 eventos aí mais importantes, que foi a intervenção na Petrobras, né, a mudança da presidência, quando o Roberto Castelo Branco é demitido pelo Bolsonaro, e tem toda aquela discussão sobre o que vai acontecer com outras estatais, a gente também teve troca no Banco do Brasil, e aí também, enfim, acho que um medo maior sobre o que poderia, se a gente acamparia aí para uma agenda mais populista. E também, depois, por fim, né, o orçamento, que foi um orçamento que foi aprovado de uma maneira que não seria execuível, ou se fosse, botava em risco o teto de gastos. Né? E aí é interessante ver o gráfico da direita, que a gente abre aqueles 3 grandes grupos para ver o que aconteceu em cada momento. Né? Então, notem que aqui, durante a pandemia, né, como a gente tem esses gastos vultuosos, acima de 500 bi, acima do teto, você tem uma piora muito grande da arrecadação, né, que é meio cíclico em relação ao PIB, existe também
um pouco de ameaça sobre o teto de gastos, né? Começa a se discutir, você teve uma tentativa de pedalada com a questão dos precatórios, então ali foi a situação mais crítica, né? Que o nosso teto primário aqui cai bastante. No entanto, quando a gente passa esse momento, a gente volta, né? O teto no final se sustenta, né? Mas e aí a gente volta para uma situação um pouco mais tranquila. Obviamente que o que a gente viu, né, desse lado fiscal de lá para cá é que a gente continua com gastos acima do teto, né? Esse ano a gente está ao redor de 100 bi, pode ser que a gente tenha mais e aí a gente vai calibrando a nota, mas o teto tem sustentado, né? O gasto para a pandemia, um gasto extraordinário, faz sentido, ainda que a nota seja penalizada por causa disso. Vejam que a gente nunca voltou para a nota anterior, né, que a gente tinha aqui do fiscal lá atrás, mas o que acontece apesar da gente estar numa nota pior aqui em relação ao fiscal, né, e aí durante o orçamento a gente de novo diminui aqui nossa nota fiscal, porque você tem uma nova tentativa enfim, que impactaria o teto, que seria tirar o Bolsa Família do teto, ou programas sociais, existiu, né, em algum momento esse medo, e esse medo a gente já penaliza a nota do teto, tá? Mas no final, quando a gente olha o que aconteceu, o orçamento foi endereçado, e no final o teto se manteve, a despeito desses gastos que estão legitimamente fora do teto, tá? Mas aí o interessante é que mesmo no meio disso tudo, e algo que a gente tem chamado a atenção mesmo assim, a gente ainda está num cenário de pandemia, né? Obviamente não é essa pandemia que eu chamo aqui, mas mesmo num cenário tão conturbado como a gente vive hoje, reformas estão sendo aprovadas, né? E aí, principalmente o que a gente viu aqui ao redor da eleição do Congresso, em que a gente conseguiu avançar tanto nessa parte de Banco Central, mas também naquela agenda de produtividade, que são aquelas, enfim, lei do saneamento, a lei do gás. Então, tudo isso daí já começa a aparecer no nosso índice, e aqui fica, tá? Então, é interessante que a gente mudou um pouco o mix, mas, obviamente, a gente também não pode deixar de falar que nas reformas estruturais a gente também teve a aprovação da PEC emergencial, que ela toma uma penalidade por ser uma qualidade menor do que foi sugerido, mas, de certa maneira, tem coisas positivas lá. E a gente também passou a PEC dos fundos, né? Que também ajuda aí a administração do fiscal para frente. Então, dito isso, a gente tem um cenário que, apesar da gente ser bombardeado, de esse governo não faz nada e tal, de fato existe uma agenda que, mesmo num cenário tão conturbado como o cenário pandêmico que a gente vive, está avançando, né? Eu não consigo pensar outro país que, no meio disso tudo, consegue pensar, além de fazer bondades ou tentar atenuar os efeitos da crise, mas também está fazendo reformas e avançando em novos marcos, tá? Então, por isso que a gente tentou quantificar, e até foi uma surpresa nossa ver que a agenda continua andando, né, de forma agregada, mesmo penalizando alguns pontos que estão piores, continua andando, e a gente está no nosso melhor ponto, que seria esse 7, a nossa nota 7 aqui do gráfico da esquerda. E aí, então, assim, como eu falei, entre idas e vindas, né, ao fim e ao cabo, o governo segue entregando uma política econômica que está direcionada à melhora do ambiente de negócios e a sustentabilidade fiscal. Obviamente que eu acho que vai ser interessante a gente acompanhar como isso vai avançar daqui para frente, né? A gente vai entrar no ano eleitoral, ano que vem, a gente sempre sabe que tem um pouco de tentações populistas, mas, a princípio, nos termos de se a agenda liberal está avançando ou não, a gente dá uma nota positiva aí para o governo, tá? Então, essa é a parte aí mais nova que eu queria explicar para vocês. Em relação ao resto do cenário, é interessante também a gente ver que, bom, a gente tinha falado, né, os dois atos, né, a gente vem falando para vocês, a gente tinha um ato ali da segunda onda, que a gente ficava preocupado com o fiscal, e agora a gente tem um segundo ato em que as coisas começam a melhorar, o ambiente como um todo. E qual que é esse ambiente? Eu acho que o grande reflexo disso é a resiliência da atividade, né? A gente viu os dados do PIB ontem, foram muito fortes, a gente foi surpreendido com o dado no trimestre, e, de certa maneira, a gente também já revisou nosso PIB. Lembrando que a gente estava com um PIB de 4,5% para esse ano, a gente revisou aí ligeiramente para cima, perto de 5%. E o que a gente olha?
né? Basicamente, é interessante ver que a agropecuária tem sido destaque, né? Essa linha verde, só explicando o gráfico, a gente colocou a base 100, né, no pré-pandemia, no final de 2019, a gente vê que o agro conseguiu sustentar o tempo todo, né, um bom nível, e na margem aqui tem tido uma performance espetacular. E com a indústria, que a gente também viu um retorno aí para níveis acima do pré-pandemia, relativamente rápido e continua avançando. Tá? E o setor que fica para trás, né, e isso é meio que normal, né, e é o que tem acontecido no mundo inteiro, é a parte de serviços, que a gente continua aqui num nível abaixo. O que a gente acha que vai acontecer daqui para frente, né? Basicamente, a gente até viu os dados da indústria hoje, né, um pouco piores. Basicamente, a indústria deve dar uma moderada, ela está num nível muito alto, né, ela teve uma recomposição de estoques muito forte, mas com o nosso cenário de vacinação que vai ganhando, né, tração aí ao longo do segundo semestre, e a reabertura, que mesmo talvez com alguns retrocessos pontuais, como a gente está vendo agora em São Paulo, que reabrir e não reabriu, mas a gente crê que no segundo semestre você continua vendo uma melhora de serviços, né? Então você vai mudar um pouco o mix, mas lembrando que serviços é mais importante aí, isso daí deve garantir uma recuperação ainda consistente do PIB até o final do ano. Então, por isso a gente vê um PIB de 5%, e essa melhora do PIB, essa melhora da vacinação, né, a pandemia que, enfim, continua, ainda que mais gradualmente, mas continua retrocedendo, isso daí, na nossa cabeça, também melhora o ambiente em Brasília, que você diminui as pressões fiscais ou tentações para você fazer coisas populistas ou para você quebrar o teto, então coisas mais graves. Obviamente que a gente acha que existe uma discussão, né, de renovação do auxílio, mas aparentemente o auxílio, né, seria uma coisa marginal. Obviamente a gente daria uma nota um pouco pior para o nosso fiscal ali no nosso índice, no entanto não parece ser algo que mude muito o big picture do resto desse ano. Tá? Então, e além disso, é interessante a gente ver que a gente vê as pressões fiscais diminuindo, mas a gente também vê que essa surpresa com o PIB, né? Surpresa que tem se refletido nas surpresas com arrecadações, né, pela Receita Federal, que estão vindo super fortes. E também ajuda o denominador, né, quando a gente pensa os ratios fiscais, e aí a dívida bruta, né, em relação ao PIB é o que vem na cabeça. Isso a gente também muda um pouco a trajetória de dívida PIB para frente. Né? Primeiro a gente vai ver uma dívida PIB que esse ano deve ficar abaixo de 85%. Tá? E lembrando que, e aí o que eu trago aqui no gráfico essa linha azul escura é a nossa projeção central, né? Mantendo o teto, etc. Mas aqui a gente também compara como estava a projeção do mercado, né? Mais recentemente, o Ministério da Economia divulga o Prisma, né, que é o focus do fiscal, e veja que todo mundo tinha uma trajetória aí de dívida muito pior, indo para 100%, ou alguma coisa perto disso. No entanto, por efeitos aí até matemáticos, né, mas também tem muito de efeitos de arrecadação, que essa atividade melhor que a gente vinha chamando atenção, ajudam aí a gente ter uma trajetória de PIB mais sustentável. Obviamente que esse sustentável depende da manutenção do teto, manutenção de um juro neutro relativamente contido, né? A gente está trabalhando com 3% de juro neutro, então, obviamente, a gente não pode tirar ou relaxar nesse negócio, mas a questão os dados correntes de fiscal também estão bem melhores. Tá? Então, isso como um todo, acho que é o reflexo, né, do cenário que a gente chamava a atenção de a gente ter um segundo ato um pouco mais tranquilo, e, né, com menos pressões e talvez uma melhora aí dos ativos brasileiros, que de fato, enfim, tem acontecido aí nas últimas semanas. O Calabrese vai falar um pouco melhor sobre isso. E aí, só para terminar, então essa é a parte boa. Tem uma parte ruim, que a gente tem uma tempestade perfeita inflacionária. E aí aqui, enfim, eu acho que muito disso é o que a gente tem visto nos Estados Unidos, no resto do mundo, mas o Brasil, como sempre, às vezes consegue agregar aí crises, ou pelo menos fatores negativos ao elemento global. Né? Então, o que a gente vem chamando atenção a gente já tinha uma pressão muito grande de alimentos,
que não retrocedeu porque a gente não viu a apreciação do câmbio, né, que contrabalanceasse a apreciação dos preços de commodities, né, agrícolas lá fora. A gente estava tendo pressão nos preços de energia, de combustíveis, né, então o petróleo em reais, né, a gasolina em reais, ainda gerando diversos aumentos pela Petrobras, e o mesmo problema de cadeias industriais a gente tem visto aqui no Brasil também. As cadeias se desorganizaram ao longo do período mais grave da pandemia, e agora, só que a demanda não caiu como era esperado, né? Então a indústria ficou com estoques baixíssimos e uma demanda que se sustentou. Isso tem gerado também uma pressão de preços nos bens industriais, e obviamente o câmbio aqui no Brasil piorou nossa situação, uma vez que boa parte dos componentes também são importados. E agora a gente tem mais um item, né, que vem adicionar, que é a crise hídrica, né, pegando aí nos preços de energia, né? Então, assim, a gente já piorou nossas hipóteses de bandeira, né? A gente já, enfim, a ANEEL já anunciou que a gente está em bandeira vermelha 2. A gente imaginava antes que no final do ano a gente teria uma bandeira amarela, a gente já colocou uma bandeira vermelha 1, que dá praticamente 30 vezes a mais na inflação, e, além disso, provavelmente a gente vai ver aí, dado que a geração de energia vai ter que depender muito para você economizar água, né, nos reservatórios, de termoelétricas, que é uma energia mais cara, isso daí também deve influenciar nos próximos reajustes e ao longo do ano que vem também. Então, tudo isso daí veio para, né, fazer essa tempestade perfeita da inflação, e aí eu chamo a atenção que, com a reabertura, a gente também deve ver a inflação de serviços, né, adicionando aí pressão sobre a inflação. Então, com isso, a gente segue com esse cenário bem pessimista de inflação. A gente está com 6,1 para esse ano e 3,8. E aí a gente se pergunta, e o Banco Central com isso, né? Então, a gente continua com o nosso cenário de 6,5 para o final do ano de Selic. No entanto, a gente acha que o Banco Central já deve, nessa próxima reunião, enfraquecer e provavelmente até abandonar a mensagem de ajuste parcial. Basicamente porque a gente olha os modelos dele, né, o ajuste parcial se baseava no que o modelo dele lhe falava, mas o modelo dele estava com um PIB mais fraco, com uma inflação corrente mais baixa, e o que a gente tem visto é que nas últimas semanas e nos últimos meses, esse cenário mudou da água para o vinho, tanto que as pressões inflacionárias de curto prazo estão muito maiores, e o hiato do Banco Central provavelmente vai fechar bem mais rápido com essa pujança da atividade econômica. Tá? Então, a gente já espera aí uma mensagem mais hawkish do Banco Central, lembrando que assim, ele tem falado, né, esse ajuste parcial pareceu uma mensagem dovish, mas ele tem subido ao passo de 75 bases por reunião, que não é pouca coisa, né? Então, provavelmente ele sobe, provavelmente não, assim, nosso cenário é com grande certeza que ele sobe 75 nessa próxima reunião de junho e sinaliza mais uma de 75, né, a seguinte, que vai continuar no passo 75, jogando fora aí a sinalização do ajuste parcial, que o modelo dele não vai mais sancionar. Tá? Então é isso, a gente tem uma inflação alta, mas um Banco Central que ainda vai ser um pouco mais hawkish. E aí, com isso, para terminar, acho que outra notícia boa, né? Esses preços de commodities internacionais, apesar de impactarem na nossa inflação aqui, também impactam fortemente nas nossas contas externas, né? A gente tem visto aí a balança vindo num ritmo muito forte, né? Ontem saiu a balança de maio, que veio quase 10 bi, e o que a gente, enfim, já revisou nossa projeção aí para 73 bi e, enfim, como tiveram várias revisões, a gente ainda falta alguns dados para você fazer uma projeção mais acurada, mas não é de se jogar fora você ter uma balança comercial de 80 bi. Mas mesmo sendo conservador, né, ou pessimista aí com saldo comercial, dado o que a gente tem visto nos dados correntes, o importante é que a gente vai ver essa balança comercial tão forte vai resultar em transações correntes positivas nesse ano. Né? Então, esse é o gráfico da direita. Enfim, desde 2007 que a gente não vê superávit de transações correntes. Eu acho que isso daí é bem importante até para o nosso cenário de que você vai ver um fluxo positivo. Então, do lado de transações correntes é muito bom e do lado do Brasil, a gente tem uma calma, né, nosso segundo ato,
uma calma relativa, né, em relação a pressões fiscais, né, que podem diminuir um pouco da volatilidade dos riscos fiscais aqui dentro, ao mesmo tempo que a gente tem um Banco Central que vai entregar um ajuste monetário mais forte, inclusive, provavelmente com um discurso um pouco mais hawkish, né? Então, isso daí também deve ajudar aí a parte financeira do nosso fluxo. Bom, já falei bastante, eu paro por aqui e passo para o Calabrese continuar com o nosso call. Obrigado.